João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á
para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o, como o Pai mo tem dito. João, capítulo 12.
Encontramos na família de Betânia um resumo muito simplificado do verdadeiro remanescente de Israel, apresentando-se sob 3 aspectos diferentes. Quanto à sua posição perante Deus, Marta tinha fé que, sem dúvida, a tornava dedicada a Cristo, mas era uma fé que não ultrapassava o indispensável para o reino. Aqueles que nos últimos dias forem poupados para a terra terão uma fé semelhante. A fé deles reconhecerá, enfim, o Cristo, o Filho de Deus. Ao lado de Marta temos Lázaro, vivendo por aquele poder que teria podido, quando Cristo estava neste mundo, chamar todos os santos de entre os mortos da mesma maneira, que pela graça chamará Israel do seu estado de morte moral no último dia. Falo somente do poder necessário para produzir esse efeito, porque, de fato, o estado de pecado em que o homem se encontra, seja ele judeu ou gentio, exige expiação. Não teria havido santos a chamar de entre os mortos, se a graça de Deus não tivesse atuado em virtude e em vista dessa expiação. Falo simplesmente do poder que se encontrava na pessoa de Cristo e que dominava todo o poder da morte, que nada podia contra o Filho de Deus. Mas o estado do homem, que necessitava da morte de Jesus, não seria demonstrado senão pela rejeição de Jesus. Rejeição essa que mostrava, bem quão inútil seria qualquer outro meio para levar a Deus o homem, tal como ele era. Numa palavra, encontramos o remanescente que não morrerá, poupado por meio de uma fé bem real, mas que terá por objeto um Salvador vivo, que livrará Israel e aqueles que forem trazidos como de entre os mortos, para gozarem do reino. Marta servia a Jesus, associando-se a estes. Lázaro está à mesa com ele. Mas havia nesta família a representação de uma terceira classe, Maria, que tinha bebido na fonte da verdade e que, tendo recebido essa água viva no seu coração, tinha compreendido que se tratava de outra coisa, de algo diferente da esperança e da bênção de Israel, a saber, o próprio Senhor Jesus. Ela faz o que corresponde à posição de um Salvador rejeitado, o que convém àquele que é a ressurreição, antes de ser para nós a vida. O seu coração que junta-se ao sacrifício de Jesus, que dá a sua vida em resgate de muitos. Unge-o para a sua sepultura. Para ela trata-se do próprio Senhor Jesus, de Jesus rejeitado. E a fé toma o seu lugar naquilo que era a semente da igreja, ainda escondida sob a posição de Israel e deste mundo, mas que, na ressurreição, sairá com toda a sua beleza da vida de Jesus, da vida eterna. É uma fé que se consome em testemunhos de afeição pela pessoa do Salvador e se exprime a respeito do seu próprio corpo, no qual ele ia sofrer, para a nossa salvação, o castigo do pecado. O egoísmo da incredulidade, que se manifesta no desprezo dado a Jesus e na indiferença a seu respeito, versos 5 a 6, proporciona ao Senhor a ocasião de atribuir o seu justo valor aos atos da sua querida discípula. O fato de serem os pés do Senhor o que ela ungiu e assinalado aqui como acentuando que tudo o que era de Cristo tinha, para ela, um valor inestimável, que a impedia de ter em conta qualquer outra coisa, e isto é a verdadeira e perfeita apreciação de Cristo. A fé que conhece este amor, que ultrapassa toda a inteligência humana, é um perfume que enche toda a casa, e Deus tem isso em conta na sua graça. Cristo compreendeu o que ela fazia, e era tudo o que Maria precisava. Ele justifica-a.
Quem ousaria levantar-se contra ela? A cena de Betânia passou e o fio dos acontecimentos é retomado. O ódio dos judeus, o ódio do coração do homem entregue a si próprio, e por conseguinte ao inimigo, que é por sua natureza homicida e inimigo de Deus, esse ódio que nada que seja humano pode vencer, quer matar também a Lázaro, e o homem é disso bem capaz. Mas capaz de quê? Que se poderá pensar acerca disto? Tudo se submete ao ódio, a esse gênero de ódio contra Deus que aqui tão claramente se manifesta. Com efeito, sem esse ódio, um semelhante ato seria inconcebível. Agora, era preciso crer em Jesus ou rejeitá-lo. O seu poder era de tal modo evidente que teria de ser feita uma opção. Um homem publicamente chamado de entre os mortos e depois de 4 dias de sepultura, e vivendo no meio do povo, já não deixava margem para indecisões. Jesus sabia, e de modo divino, que esse momento crítico para Israel tinha chegado. O Senhor apresenta-se como rei de Israel para reclamar os seus direitos e oferecer ao povo e a Jerusalém a salvação e a glória prometidas. Neste evangelho, a ressurreição de Lázaro tinha como resultado o ajuntamento da multidão em torno de Jesus, o testemunho de que era ele o Filho de Deus. O povo bem reconhecia a verdade das suas pretensões. Se ele fosse rejeitado, devia sê-lo de deliberado propósito. Os próprios fariseus reconheciam que se tratava de uma rejeição deliberada. Mas a sua hora tinha chegado, e embora eles nada pudessem contra Jesus, porque o mundo ia após ele, Jesus morre, porque ele se entregou a si mesmo. Agora o testemunho de Deus é prestado a Cristo como sendo o Rei de Israel, verdadeiro filho de Davi. O testemunho era assim prestado em Betânia e em Jerusalém aos direitos de Jesus como Filho de Deus e Filho de Davi. Capítulo 11, 4. Entrando em Jerusalém montado num jumento, filho de jumenta. Restava ainda um título para pôr em evidência. Como Filho do Homem, ele deve ter todos os reinos da terra submetidos ao seu poder. Os gregos chegam, porque o seu nome tinha ultrapassado já as fronteiras de Israel, e desejam vê-lo. Gregos propriamente ditos, e não helenistas, quer dizer, judeus que falavam a língua grega e pertenciam às províncias estrangeiras, sendo da dispersão. Então Jesus diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verso 23. Mas isto recondulo aos pensamentos que exprimia para o seu coração o perfume de Maria. O Salvador deveria ter sido recebido como filho de Davi pelos judeus, mas tendo tomado seu lugar como filho do homem, outra perspectiva inteiramente diferente necessariamente se desenvolve diante dos seus olhos. Como, sem morrer, poderia ele ser o filho do homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e glória, para tomar, segundo os desígnios de Deus, todas as coisas nas suas mãos? Se o seu serviço como homem sobre a terra tivesse sido concluído nesse momento, e ele tivesse podido sair livre, chamando, se necessário fosse, 12 legiões de anjos em seu socorro, nenhum homem poderia tomar parte com ele na sua glória. Ele teria ficado só. Seu grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Cristo, para tomar a sua glória celeste e não estar ali só, deve morrer, a fim de lá chegar e de para lá poder levar com ele as almas que Deus lhe deu.
Com efeito, era chegada a hora. Ela não podia tardar mais. Tudo se conjugava para o fim da prova deste mundo, do homem, de Israel. E, acima de tudo, cumpriam-se os desígnios de Deus. Tudo o que então se passava não era senão um testemunho prestado à sua glória. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. É proclamado rei pela multidão. Que faziam os romanos? Calavam-se diante de Deus. Os gregos vêm para verem a Jesus. Tudo está preparado e pronto para a glória do Filho do Homem. Mas o coração de Jesus bem sabia que para a realização integral dessa glória, para cumprir a obra de Deus, a fim de ele ter consigo um ser humano na glória, e de encher o celeiro de Deus, de acordo com seus planos de graça, Jesus devia morrer. Para as almas maculadas não havia outro caminho para virem a Deus. O que o afeto de Maria previa, Jesus o sabia, segundo a verdade e os seus pensamentos divinos. Ele sabia-o, e não obstante a tudo se submetia. E o Pai, nesse momento solene, corresponde plenamente, dando testemunho ao efeito dessa perfeita submissão de Jesus, que se consagrava à glória de seu Pai. A soberana majestade do Pai, que Jesus glorificava em pleno na sua obediência, exigia que esse efeito fosse produzido. Mas Jesus oferece-se para o cumprimento daquilo que constituía o único meio de o produzir. E quem poderia fazê-lo, senão aquele que, em perfeita obediência, agia pelo amor e pelo poder de Deus? Só ele podia cumpri-lo. Continuando, vemos que o Senhor introduz um grande princípio que se liga à verdade contida no seu sacrifício. Não havia ligação entre a vida natural do homem e Deus. Se, em Jesus homem, havia uma vida em perfeita harmonia com Deus, ele teve de a deixar por causa desse estado de homem. Procedendo de Deus, ele não podia estar em relação com o homem. O homem não o queria. Jesus preferiu morrer a deixar de cumprir o seu serviço, glorificando a Deus. Antes quis morrer do que não obedecer até ao fim. Se alguém amava a sua vida neste mundo, perdê-la-ia, porque esta vida não estava em relação com Deus. Pelo contrário, se alguém, pela graça do Senhor, odiava a sua vida neste mundo, separando-se de alma e coração desse princípio de alienação de Deus, ele consagrava a sua vida, preservá-la-ia numa posição nova e eterna. Verso 25. Servir a Jesus era, portanto, segui-lo. E aquele que o servia estaria com ele lá, para onde ele ia. O resultado dessa associação de alma e coração com Jesus manifesta-se seguindo-o, separando-nos deste mundo, como ele mesmo o fazia. E as bênçãos do Messias virão a ser a nossa parte na glória celeste e eterna de Cristo. Se alguém o servia, o Pai teria isso em conta e honraria aquele que o fizesse. Tudo isso é dito tendo em vista a morte de Jesus. O pensamento dessa morte vem sobre o seu espírito e a sua alma está angustiada. No fundado temor dessa hora, em que em si é o juízo de Deus e o fim do homem tal como Deus o criou neste mundo, o Salvador pede ao Pai que o livre dessa hora. Mas, com efeito, ele tinha vindo, não no fundo para ser o Messias, embora o fosse de fato, não para tomar o reino, embora a ele tivesse direito, mas para essa mesma hora, para morrer glorificando a seu Pai. É, afinal, o que o Senhor pede na sua prece. Pai, glorifica o teu nome. É o seu único pedido, a perfeição absoluta.
Ele sente o que é a morte. Não teria havido sacrifício se ele o não tivesse sentido. Mas enquanto realizava e o sentia em toda a sua plenitude, o seu único desejo era de glorificar a seu Pai. E seu cumprimento dessa glória lhe custava tudo. A obra era proporcionalmente perfeita. Ele era perfeito nesse desejo e foi perfeito até a morte. Necessariamente o Pai devia corresponder a uma tal dedicação. E ao que me parece, na sua resposta ele anuncia a ressurreição. Mas que graça! Que maravilha sermos assim admitidos a tais comunicações! O coração fica estupefato, embora adorando e encontrando a paz na graça que se manifesta nessas comunicações, quando contempla a perfeição de Jesus, o Filho de Deus indo até a morte, quer dizer, a perfeição absoluta, e quando vê a Jesus no sentimento do que a morte era, procurando a glória do Pai, e o Pai respondendo, resposta moralmente necessária a esse sacrifício do Filho, segundo as exigências da sua própria glória e para que fosse cabalmente cumprida. Uma voz vem do céu, dizendo: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Eu creio que o Pai tinha já glorificado o seu nome na ressurreição de Lázaro, e ele o faria ainda pela ressurreição de Jesus, ressurreição gloriosa que implica em si a nossa ressurreição, tal como o Senhor o dissera junto ao túmulo de Lázaro, sem então falar da sua. A ressurreição segue a condição de Cristo. Lázaro estava ressuscitado, enquanto que o Senhor estava ainda neste mundo. E eis estava ressuscitado para viver ainda na carne. Mas, quando Cristo nos ressuscitar em glória, introduzir-nos-á na sua glória, como está escrito. E mesmo agora, que Cristo está escondido em Deus, a nossa vida ali está também escondida com Ele. Prestemos agora mais particular atenção à continuação das verdades expostas nesta notável passagem. Era chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ora, para tal, é necessário que o precioso grão de trigo, caindo na terra, morra. Se não morresse, ele ficaria só. É um princípio universal. A vida natural deste mundo não tinha parte com Deus. Era preciso seguir a Jesus, que ia morrer. Só assim nós estaríamos com ele. Só assim poderíamos servi-lo. E, desse modo, seríamos também honrados pelo Pai. Cristo enfrenta a morte e sente todo o seu peso e alcance. Mas de uma só coisa ele se ocupa: da glória de seu Pai. E o Pai corresponde. Não pode faltar a sua própria glória. Era o pensamento de Jesus. Mas o seu desejo será cumprido. E a recompensa à sua perfeição não faltará. O povo ouve a voz do Pai, a voz do eterno Deus, tal como ela é descrita nos Salmos. Cristo, que em tudo isso se tinha posto inteiramente de lado e não cuidava senão da glória de seu Pai e dos seus, declara que aquela voz viera por causa deles, para que compreendessem, para a sua salvação, quem era aquele que eles rejeitavam. Abre-se então perante Jesus, que se tinha apagado, digamos assim, e submetido a tudo para a honra e glória do nome do Pai. Não a futura glória, mas todo o valor, todo o alcance, toda a glória da obra que ele ia realizar. Os princípios de que falamos são aqui trazidos até o ponto máximo do seu desenvolvimento. O mundo estava julgado na morte de Jesus. Satanás era o príncipe deste mundo, e agora é expulso na realidade, embora na aparência
ou seja, Cristo. Pela sua morte, Jesus aniquilava moral e judicialmente aquele que, até ali, da morte tivera o império. Os direitos do inimigo, comparar Hebreus 2,14, sobre fosse quem fosse, sobre fosse o que fosse, foram total e inteiramente aniquilados quando o Filho de Deus, o Filho do homem, levou, como homem, na obediência até a morte, o juízo de Deus. Tudo que Satanás tinha de direitos pela desobediência do homem e o julgamento de Deus sobre essa desobediência era anulado. Em virtude da obediência de Cristo, submetendo-se a esse julgamento. O direito que Satanás tinha sobre o homem em virtude do que Deus era, direito que ao mesmo tempo tinha sua origem no juízo de Deus, voltava a Cristo, por efeito da morte do julgamento que ele sofreu. A morte do homem, morte cujo império era de Satanás, a malícia e o poder do inimigo, vãos contra Cristo, sobre quem Satanás não tinha qualquer poder, e o juízo de Deus reuniam-se na morte do Salvador. Simultaneamente, levantado na cruz, entre Deus e o mundo, elevando sobre si o que era devido ao pecado, Cristo tornava-se o ponto de atração para todo homem vivente, a fim de este se poder aproximar de Deus por Jesus Cristo, o objeto que devia atraí-lo. Alguns há que, mal intencionados ou pouco instruídos, pretendem que o Senhor falhou ao afirmar: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Verso 32. Isto porque, dizem eles, já lá vão quase 2000 anos e o Senhor ainda não atraiu todos a si. É erro crasso tal afirmação. Note-se que o Senhor não disse: "Todos converterei a mim", mas sim, todos atrairei. E, com efeito, ninguém consegue fugir à atração de Cristo. Uns para a bênção, para a salvação eterna. Outros para sofrerem o castigo merecido, por não se arrependerem e não crerem no Senhor. Mas ninguém consegue fugir-lhe, seja para o louvarem, bendizerem e adorarem, seja para blasfemarem e perseguirem os seus, agravando ainda mais o seu pecado. Vivendo sobre a terra, Jesus deveria ter sido reconhecido por o Messias prometido, e isso naturalmente em relação com Israel. Levantado da terra como vítima perante Deus, e não sendo já da terra como vivente sobre ela, Jesus tornar-se-ia um centro de atração divino para todos, porque todos os homens vivendo sobre a terra estavam afastados de Deus, como temos visto, e a cruz é o objeto que Deus apresentou, a fim de que eles, pela graça, venham a Jesus e encontrem a vida pela morte do Salvador. Jesus adverte também o povo de que pouco tempo lhe restava já, a ele, a luz do mundo, para habitar ainda com eles. Versos 34 e seguintes. Eles deviam crer enquanto era tempo. Cedo as trevas viriam, e depois não saberiam para onde iam. Vemos assim que, quaisquer que fossem os pensamentos que atravessassem o seu coração, o amor de Jesus jamais se resfriaria. Ele ocupa-se daqueles que o rodeiam, segundo as necessidades de cada um. Mas eles não creem, apesar do testemunho que o profeta tinha prestado, na previsão da sua humilhação, até a morte, por ocasião da visão da sua glória divina, glória que traria o julgamento sobre um povo rebelde. Isaías 53, 6. Não obstante, a graça é tal que a humilhação do Salvador devia trazer a salvação do povo. E, na glória que julgaria esse povo, Deus se lembraria dos seus planos de graça.
graça que também era um fruto certo dessa glória, que é o juízo que o Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos devia pronunciar contra o mal. Esse julgamento tinha sido suspenso durante séculos pela sua paciência, cumprindo-se agora, visto os últimos esforços da sua misericórdia serem desprezados e rejeitados. É que eles amaram mais a aprovação dos homens do que a glória que vem de Deus. Finalmente, Jesus declara o que realmente representa a sua vinda a este mundo. Quem cria nele, cria em seu Pai. E aquele que o via, via também a seu Pai. Ele tinha vindo como a luz, e aquele que cria não andaria em trevas. Jesus não julgava, ele tinha vindo para salvar. Mas a palavra que ele tinha dito, essa julgaria aqueles que a tinham ouvido, porque era a palavra do Pai e a vida eterna. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.